A paz do Senhor, bom dia, apóstolo, bom dia, Shalom, todo mundo de shalom, Deus. maninho. Shalom. Deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui agora, porque eu ajeitei de uma forma e ela está muito baixa, cara. Só um minutinho. Eita, A gente ajeita quando nós estamos sozinhos, mas quando divide a tela, vamos lá, ela tem que você mudar tem que tudo. ajustar novamente. Deixa eu arrumar aqui, apóstolo, pera aí. Claro, fica tranquilo. E aí? E hoje, tudo bem aí com vocês? Leandra está bem? Tá bem, ela na verdade está trabalhando, né? Foi pro hospital. Para quem não Tá. sabe, ela trabalha no hospital. Hoje, na verdade, eles têm um treinamento o dia inteiro É mesmo. para lidar com essa coisa de coronavírus. Fala bonitinho aí, como que é? Coronavírus. Como que é? Coronavirus. Coronavirus. Eu vou falar inglês como você. Amém. Ah, meu Tem Deus, só que- falta prática. Falta aqui. Vergonha na cara, isso sim, sabe, meu? isso que a gente precisa, sabia, apóstolo? Porque é engraçado como cada nacionalidade tem o seu sotaque, né? É. Então, quando a gente ouve brasileiro falar, tem aquele sotaque pesado. E aí você pega, por exemplo, a Emily e o Daniel, meus filhos que nasceram aqui, Uhum. ah, eles falam português, falam inglês, mas quando eles falam inglês, eles não têm a cabeça que a gente tem do Brasil. Embora eles falem português, Uhum. a cabeça deles é diferente. É. Então, eles falam inglês como as pessoas Nativo, falam aqui. eles são Então, nativos. Pronto. é, exatamente. Então, apóstolo, deixa eu só avisar o povo aqui que eu estou fazendo uma live também no Facebook, porque a última vez que nós fizemos a live não podia ficar depois disponível. Então, povo que está entrando aí no Facebook, para quem não sabe, eu estou fazendo uma live agora com o apóstolo Igor Júnior, da Igreja Cristã Época da Graça, que é a igreja que eu faço parte no Brasil, e nós estamos no Instagram. Então, se vocês ouviram uma voz assim, que vem do além, é a voz de Deus falando por meio dele, né? A Mas essa risada voz que também, vocês que estão Deus ouvindo, é alegre. amém, amém. É a voz do apóstolo Igor Júnior. Ah, meu mano, ó, deixa eu te falar uma coisa, notícia boa. Você sabe que eu Sim. pelejei, eu falei assim, não, eu não aceito. Como que pode? Eu vejo um pessoal postar nas redes sociais, no IGTV, a live com outra pessoa. Como que eles baixam isso daí? Aí eu não me Aham, conformei, fui lá pro YouTube baixar a live em dupla tal. E aí caí lá em um cara explicando. Baixei um plugin para o Google Chrome, baixei um aham. plugin que eu consigo baixar. E já estou subindo. Então, essa live depois vai estar lá no meu canal no YouTube, tá? Glória Então, a vamos Deus. eternizar isso daqui. Glória a Deus, porque tem tanta coisa, apóstolo, para se falar, né? E é importante que cada vez que. Você sabe que eu assisto as suas lives também. Eu sei. E eu Obrigado, assisto, obrigado. eu assisto as suas lives, eu assisto as lives assim, de muita gente famosa, muita gente que ninguém conhece. Uhum. Porque, apóstolo, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre. No momento que a gente acha que, não, eu já sei tudo. Aí, se você já sabe tudo, Uhum. então, você devia estar só ensinando, né? E quem já sabe tudo, o único que é onisciente, ou seja, sabe tudo, É, é Deus. é. Né? A gente tem que parar com essa bobagem, porque é uma arrogância isso, não é? Quando você, eu não tenho mais nada para aprender. Isso em qualquer área. Isso, ainda mais em relação às coisas de Deus, porque a gente vai para a eternidade e a gente vai aprender muito, porque tem muitas coisas que foram ocultas a nós, que não foram reveladas, que passaremos não sei quanto tempo aprendendo e ouvindo. Mas é uma arrogância quando alguém diz assim, eu não tenho mais nada para aprender. Não é? Eu já sei É, tudo da minha área, eu já sei tudo da Bíblia, eu já sei. Poxa, uma baita de uma arrogância. E quem não senta para aprender, não vai ter autoridade para ensinar, meu irmão. é verdade. E sabe o que é engraçado, apóstolo? Que é uma coisa assim, né? A única situação que talvez nós pudéssemos dizer, eu sei tudo a respeito, é sobre nós mesmos. Uhum. E quanto mais a gente vive, mais a gente aprende o quanto que nós não sabíamos ao nosso respeito.
Não sabemos nada de nós. Não é verdade? Você deveria saber tudo sobre você, mas a gente só sabe sobre o nosso presente e o nosso passado. O nosso futuro a gente não sabe. Não. Hoje eu penso uma coisa de uma maneira, amanhã eu posso pensar de outra forma. Uhum. Hoje eu Verdade. sou de um jeito, eu ajo de uma maneira, amanhã eu posso começar a agir de outra maneira. Então, até sobre nós mesmos, que nós dissemos, eu sei tudo a meu respeito, poderíamos dizer, não sabe. Uhum. Né? É O único, verdade. o único que sabe sobre nós mesmos continua sendo Deus, Uhum. e ele é o único que ele sabe sobre ele mesmo, porque a Bíblia nos diz que ele é o mesmo hoje, sempre e eternamente, né? Ontem, hoje e É eternamente, isso aí. depende da tradução da Bíblia que nós lemos. Então, até sobre nós mesmos que nós poderíamos tentar dizer, não, mas eu sei tudo a meu respeito. Não sabe. Porque Sabe amanhã você mesmo. muda. Hoje É, você gosta disso, amanhã você não gosta mais. o próprio Entendeu? Paulo, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele faz um convite para um mergulho dentro da gente, para É, descobrir coisas, para descobrir falhas, né? Para é, descobrir áreas que estão vulneráveis, áreas que estão na sua limitação, deformações, mas também você reconhecer as suas qualidades, seus dons, seus talentos. É muito importante. é, Então, a gente precisa fazer um mergulho para dentro da gente, mas só quem realmente conhece, porque aquele que esquadrinha o nosso coração é o Senhor. É só Ele mesmo que é sabe verdade. o mais profundo. A gente não sabe. A gente acha que uma coisa é boa para a gente, e aí Deus não dá aquilo lá, e Deus dá o melhor, porque Ele sabe. Diz aqui, você não sabe de nada, inocente. Pois é, aposto, sabe que é uma coisa engraçada, né? Eu vou ensinar algo para todo mundo que está assistindo agora, todo mundo que é crente, e que às vezes a gente lê tem tanta coisa na Bíblia que a gente lê e não entende, né? Essa semana nós falávamos aí, eu e você, a gente falava dessa coisa de estudar hebraico Uhum. e o que tem no hebraico. Eu aprendi, apóstolo, estudando hebraico, que se a gente não se aprofunda no hebraico, tem coisas da Bíblia que a gente não vai entender nunca, né? Uhum. E tudo bem, porque Deus tem uma porção para cada um de nós, para que a gente ensine num nível, dependendo de quem ele vai colocar à nossa É. frente, né? E eu aprendi uma coisa com os judeus aqui, alguns amigos que eu tenho, e eles dizem o seguinte, que na cultura judaica, você sempre pede algo para o seu pai, você tem que pedir 3 vezes. Hum. E o que que acontece? Paulo nos disse que ele tinha um espinho na carne, que ele Uhum. pediu para Deus 3 vezes. Uhum. E a última resposta que ele recebeu, ele não voltou para Deus, né? E não pediu novamente. Ele aceitou aquela resposta que veio de Deus. Uhum. E os judeus, amigos meus aqui, eles me disseram que você pede 3 vezes, mas dependendo de qual é a terceira resposta que você recebe, você volta uma quarta vez, que aí é quando você vai receber. Por quê? A primeira vez, quando o pai, você vai para o seu pai, né? Os judeus, eles pedem para o pai deles. Eles vão para o pai e eles pedem algo. E aí o pai diz não. Uhum. Aquele não que o pai disse, não é que ele não quer dar aquilo ou que ele não tem condições de dar aquilo. O Uhum. primeiro não que você recebe do pai, o pai está testando o quanto você realmente quer aquilo. Uhum. Boa. Entendeu? Uhum. Então, se você não quer realmente, você vai virar suas costas, você vai embora e vai deixar por isso mesmo, deixa para lá, né? Uhum. O segundo, aí se você realmente quer, você vai voltar no pai e você vai pedir novamente. Uhum. Quando você volta no pai e pede novamente, eles dizem que a segunda vez que o pai, que você volta ao pai, o pai está testando quanto você acredita que ele pode te dar Uau. Gente, aquilo tremendo, que hein? você está pedindo. E aí, quando você pede pela segunda vez, Uhum. que o pai te diz não, nessa segunda vez que ele te diz não, e você vira as costas, agora você não tem certeza se o pai pode te dar ou não. Aí você não tem certeza. Agora você já tem certeza o quanto você quer, mas você não tem certeza se o pai pode te dar ou não. Por que ele me falou não? Realmente eu posso ter ou não posso ter? E aí você volta uma terceira vez. Quando você volta na terceira vez, que você vai para o pai pela terceira vez, você acredita que você realmente quer aquilo, por algum Uhum. motivo. Você acredita que o pai pode te dar,
Aham. E a terceira vez você se analisou e você descobriu o quanto que você merece aquilo. Aham. Então, quando Paulo diz, eu pedi 3 vezes, e a terceira resposta que eu recebi foi, a minha graça te basta. Uhum. Então, a terceira resposta que Deus deu, que foi para Paulo o suficiente para ele não voltar mais, para pedir para tirar aquele espinho da carne, a terceira resposta simplesmente foi Deus dizendo: ok, eu sei que você quer, eu tenho condições de te dar, você acha que você realmente merece receber, no entanto, você não precisa, porque a minha graça Uhum. te dá. Uau. Eu sou suficiente para você, não é? Exato. Então, às vezes a gente bate, a Bíblia fala assim, agora eu não vou lembrar em português. Ah, A, fala a, a, inglês, vai. A gente não vai se sentir a Bíblia humilhado, fala, não, vai. Manda aí. bata e se abrirá, né? É. A Bíblia fala, bata e se abrirá, Batei pedir, e abrir-se-vos-á. É, batei isso, e abrir-se-vos-á. isso. Pedir e recebereis, certo? Então, Certo. a própria Bíblia nos fala que você tem que pedir, você tem que bater, você tem que acreditar que você vai receber aquilo, que você está chegando ao Pai para pedir algo e você vai receber. Até nessas pequenas coisas, a gente tem que entender que nada na Bíblia é por coincidência, né? Aham. Tudo na Verdade. Bíblia tem um motivo. Cara, Deixa eu mas foi avisar. uma baita lição. Ainda bem que vai estar gravado aí. Vai dar para o pessoal voltar aí e depois, né, pegar, fazer a anotação de novo. Bom, ao povo que está aí assistindo no Facebook, eu estou fazendo tem muita gente que entrou depois, apóstolo, eu estou Que fazendo legal. uma live com o apóstolo Igor Júnior da Igreja Cristã Época da Graça aí do Brasil, em São Paulo, da igreja que eu sou parte no Brasil, e nós vamos falar algumas coisas aqui hoje sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia e sobre quem nós somos, né? Que é um aspecto Esse é um importante. detalhe importante. Principalmente sobre quem nós somos. Então, bom dia a todos que estão aí. Tem muita gente lá assistindo agora no Facebook também. E depois nós vamos receber a boa notícia que depois nós vamos deixar esse vídeo. Eu vou pegar o vídeo do Instagram que o apóstolo Igor vai publicar e vou colocar o vídeo no Facebook e no Instagram, no meu Instagram, e aí vocês vão conseguir ver o apóstolo Igor e eu estou lá falando, nós estamos falando dessas Eu coisas. te, eu te envio, eu te envio esse vídeo depois pelo WeTransfer aí para você receber, baixar e colocar nas suas redes aí. Ótimo, ótimo. É do reino, esse vídeo é do reino, não é meu nem teu, É é do do reino. reino, aleluia. E apóstolo, bom, eu sei que a Vamos gente tem um lá, limite de bora tempo, lá. né? Eu queria falar sobre algo que nós até tivemos uma breve conversa aí via WhatsApp, né? Eu queria falar sobre quem nós somos. E Uhum. apóstolo, monitore o tempo aí, porque eu Temos, quero falar de um temos, aspecto. 44 minutos. Ok, tá É bom. uma pregação, 44 é uma minutos. pregação. Dá para falar bastante. Bom, eu queria que nós. A Bíblia fala várias coisas, muitas, Uhum. muitas coisas sobre quem nós somos. Eu tenho algumas pessoas aqui que estão entrando no meu Facebook, não estão entendendo nada, apóstolo, que fala inglês, devem estar tudo pensando: o que o Marcelo está fazendo, falando essa língua Tem que pôr a Leandra do lado para ficar ali, ó, só traduzindo para traduzindo. eles. Então, a Bíblia nos fala muitas coisas a respeito de quem nós somos. A Bíblia nos fala, Uhum. usa várias formas de nos descrever, né, de dizer quem nós somos diante do Pai no reino de Deus, né? Eu quero Uhum. falar de alguns aspectos hoje, mas eu quero focar em um aspecto. A última vez que eu tive no Brasil, eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra na própria época da graça, e eu falei sobre nós como embaixadores Uhum. do reino de Deus, né? A importância de nós entendermos o que quer dizer que nós somos embaixadores do reino de Deus, Uhum. que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Né? Hoje eu quero falar sobre um aspecto de quem nós somos. Então, eu queria que quem tiver a Bíblia, a oportunidade de abrir, que a gente vá no Evangelho de João, é o último dos evangelhos, né? Uhum. Evangelho de acordo com João. Então, livro de João. Eu trouxe a minha água hoje porque
O aquecimento está ligado, a garganta vai ficando seca, já viu. Certo. Também já tem a minha aqui. Ok, Evangelho de João. E nós vamos ler o primeiro capítulo. Uhum. Capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos. 3 versículos, na verdade. Eu vou ler. Ok. Para que nós entendamos um aspecto de quem nós somos, e aí nós vamos falar a importância do porquê. Porque é importante que a gente entenda esse aspecto de quem nós somos, né? E aí a gente fala de algumas outras coisas. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos lá no versículo 11. Eu ia ler o versículo 11 e 12, mas o versículo 13 também tem muita importância nisso. Então, João 1, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém. Eu vou ler novamente o versículo 12. O versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. A gente não fala na igreja assim, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Quer dizer que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que a Bíblia diz que nós nos tornamos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Confessar a Jesus ou receber Jesus como nosso Salvador não é uma coisa que não tem importância nenhuma na nossa vida. Quando nós confessamos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia nos diz que naquele momento nós somos feitos filhos de Deus. Glória. Nós nos tornamos filhos de Deus no momento que nós confessamos ou declaramos que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. É maravilhoso, apóstolo, porque a Bíblia diz assim, aos que creem no seu nome. E a gente diz assim, não, porque Senhor e Salvador, Jesus é uma palavra em hebraico, Yeshua, que quer dizer Salvador. Então, quando nós cremos no poder do nome de Jesus, e nós declaramos que nós confessamos, nós cremos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, neste momento nós somos feitos filhos de Deus. Vamos. Não sou eu dizendo, pega a sua Bíblia depois, olha. Automaticamente, né? Não estou inventando nada, apóstolo, né? Está aí na Bíblia. E eu quero ler mais um versículo, porque aí eu sou feito filho de Deus. E daí? Eu posso viver do jeito que eu quiser? Como é que eu confirmo no meu dia a dia que eu sou filho de Deus? Como que eu tenho a certeza? Não é só aceitar. Nós termos essa certeza que nós nos mantemos e nos comportamos sempre como filhos de Deus. Lá em Romanos 8,14, e eu vou ler só esse versículo, em Romanos 8,14. Romanos 8 é o capítulo preferido de muitos. Meu, né? meu, de Romanos é o meu capítulo predileto, cara. Romanos 8 também é o meu capítulo. Tem tanto conteúdo, tanto conteúdo. Muita revelação. Pô. Se a gente parar para falar só de Romanos 8, a gente pode ficar uns 2 anos só pregando Romanos 8. Verdade, né? verdade. E nunca esgotar o assunto. Então, Romanos 8, versículo 14, diz assim, para nós entendermos, ok, fui feito filho de Deus, e agora, o que acontece? Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Lá em, em João 1, versículo 13, diz assim: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando nós dizemos que nós nascemos de novo, quer dizer que nós morremos para o velho homem, Uhum. aquele homem, aquela mulher que nós fomos até aquele momento em Uhum. que nós nascemos de novo, não existe mais. Uhum. As vontades que aquele Marcelo, a gente estava falando aqui, né, de se conhecer ou não se conhecer, quem nós somos, quem nós éramos, achar que nós sabemos tudo a respeito de alguma coisa, a gente acha que a gente sabe tudo a nosso próprio respeito e todo dia a gente muda. Uhum. Hoje eu quero algo que ontem eu não queria, né? Hoje lançam um carro novo, maravilhoso, lindo, aí eu começo a olhar para o carro que eu tenho e já não estou feliz mais. Eu É mudei, por aí mesmo. É. né? Quando a gente olha fotos da gente, né? Quando a gente tinha 10, 11, 12, 15, 20 anos de idade, aí a gente olha para a gente agora, né? Aí eu falo, nossa, mas como é que eu podia me vestir desse jeito? Ter o meu cabelo dessa maneira, né? A gente não consegue entender o que acontece Uhum. com a gente mesmo. A nossa vontade muda o tempo todo. Agora, isso até o ponto que nós não nascemos de novo. Nós somos do mundo. No momento que nós nascemos de novo, a nossa identidade muda. Uhum. Você não é mais. É engraçado, apóstolo, que a importância do pai na Bíblia é tão grande que quando nós lemos Mateus capítulo 1 ou Lucas capítulo 3, fala da genealogia de Jesus. Uhum. E a Bíblia fala da genealogia de uma maneira que o pai é o importante. Então fala Uhum. sempre do pai. Esse pai gerou esse filho, esse pai gerou esse filho, esse pai gerou esse filho, e esse foi Uhum. filho desse, que foi filho desse, que foi filho desse. A Bíblia sempre nos liga ao pai. E é engraçado porque Mateus, quando nós lemos Mateus, ele liga Jesus a Davi. Porque era importante provar que Jesus, para o povo judeu, Jesus era o rei que eles Uhum. estavam esperando. Né? Então, para isso, Mateus fala da genealogia. Foi importante para mostrar para eles qual que é a raiz, porque para eles era importante de onde ele vem, Exato. né? De quem que ele é Exatamente. filho, certo? Exatamente. Então é para provar que esse Jesus é o rei. Okay? Uhum. E Lucas, ele liga Jesus a Deus. Uhum. Lucas, no capítulo 3, versículo 38, quando a gente lê, fala que Adão era o filho de Deus. Mas quando a gente começa a ler a genealogia de onde vem, falando de Jesus como filho de José e assim por diante, vai até Deus. Então, Mateus tenta provar para o povo judeu que aquele rei natural que eles esperavam, que estava ligado ao trono de Davi, era Jesus. Uhum. Lucas mostra para todos nós que Jesus é rei porque ele é filho do Uhum. rei, né? E sempre está conectado ao Pai. Qual que é a Uhum. importância de nós entendermos isso, que nós estamos conectados ao Pai? Né? É assim, alguns de nós, infelizmente, nós conhecemos pessoas que cresceram sem o pai. Né? O pai não estava presente. Aí a gente fala Uhum. assim, não, a minha mãe foi mãe e pai. Nenhuma mãe é mãe e pai. Uhum. Perdão. Eu sei, até na minha própria família tem muita, aconteceu isso com muita gente, mas mãe não substitui pai. Uhum. Né? Se o pai, não importa o que aconteceu com o seu pai natural, a mãe nunca vai substituir o pai. O pai sempre é essa ausência. Contudo, no momento que nós nascemos de novo, aquele pai natural que era ausente, nós descobrimos que nós nunca, na verdade, nascemos para estarmos conectados somente a esse pai. Existe um pai, que é o pai que está nos céus, por isso Uhum. que Jesus nos ensina a orar e ele fala assim: Pai nosso, Uhum. que está onde? No céu. Esse pai natural que nós temos, e qual a importância de nós entendermos que nós somos filhos, apóstolo? Quando a gente pensa sobre estar na casa do pai, Uhum. eu tenho a Emily e o Daniel que estão lá em cima, no quarto, dormindo, né? Dependendo do horário, daqui a pouco eles aparecem aqui, que eles acordam, vão aparecer aqui de pijama.
entrar na nossa live, né? O que que acontece quando a gente entende que eu sou filho? Uma coisa, apóstolo, que me incomoda muito, né? Quando as pessoas... Mania de crente. A gente fala assim, eu sou soldado do reino, soldado do exército de Jesus. Não, você não é. Nenhum de nós foi chamado para ser soldado. Soldado vai para a guerra e a expectativa do soldado é morrer defendendo a pátria. Uhum. Jesus não quer que nenhum de nós morra Uhum. para defender o reino. Ok? Jesus Certo. quer que nós tenhamos vida e vida em João abundância. 10:10. Uhum. O seu abundant life, Uhum. apóstolo, é essa vida que Jesus quer que nós tenhamos. Ele não quer Exato. que a gente morra defendendo o reino. Não, não é o objetivo de usar, não, eu vou lá para o Afeganistão, eu vou lá para o Paquistão, eu vou lá para o Iraque, para o Irã, eu vou lá pregar o reino de Deus para como é que é? Estado Islâmico, Uhum. né? Não é isso que Jesus quer. Ele quer que seja pregado para eles, sim, mas ele quer que você dê a sua vida. Não, ele quer que você tenha uma vida em abundância representando o reino dele, representando o que é ser filho desse pai, né? Uhum. Se os meus filhos descerem aqui agora, que é o que eu estava falando antes, se o Daniel e a Emily descerem aqui agora, eles podem entrar aqui sem nenhum problema. Por quê? Porque eu sou quem? Eu sou o pai. Pai. Uhum. O Pronto. Daniel vai entrar aqui, vai começar a reclamar, ele vai falar oi, aí ele vai sentar no meu colo, ele vai querer começar a mexer em tudo que está aqui na minha frente, né? Eu estou com 2 celulares, eu estou com um iPad aqui na frente, ele vai querer mexer em tudo. Por quê? Porque ele é filho. Uhum. E A filho Emily, tem liberdade. exato. Servo não tem. Uhum. Se eu tivesse aqui no Canadá, ninguém tem empregada doméstica. Isso aí é luxo do Brasil. Aqui não tem, não existe isso, né? Se nós tivéssemos, empregado é o quê? Empregado é servo. Uhum. O servo já não teria essa liberdade de entrar aqui nesse quarto enquanto eu estou fazendo essa live. Servo não tem liberdade na casa do pai. Servo está lá para servir. Uhum. A Bíblia nos fala que no livro de Hebreus que os anjos estão para servir. O exército do céu são os anjos. Uhum. Não somos nós. Nós somos filhos. E Verdade. como filhos, olha que coisa maravilhosa, posso. A Emily e o Daniel foram para a cama ontem, meus filhos aqui. Eles não sabem se eu fui no mercado, se eu comprei coisa ou não. Uhum. Eles não se Eles preocupam com nada. não se preocupam com nada. Nada. Eles acordam, eles sabem que eles estão com fome. E eles sabem que, de repente, aparece um pão na frente deles, Uhum. né? Aparece a gente faz o waffle, que a gente chama de wafer aí no Brasil, a Uhum. gente prepara uma panqueca, aí faz às vezes um ovo mexido, né? Aí eles têm iogurte, tá tudo lá, né? Por quê? Porque o pai que sabia que hoje a necessidade ia aparecer, fez provisão ontem. Uhum. O pai, às vezes a gente quer chegar no pai, a gente quer falar muita coisa, dizer assim, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O pai já sabe Uhum. o que você precisa, né? A gente está dizendo aqui que estava falando essa coisa da cultura judaica de você pedir 3 vezes e aí pedir uma quarta vez. O pai sabe. Ele já colocou provisão. Uhum. Então, por isso que quando a gente lê Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí o versículo 34 fala assim, ó, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai cuidar de si. Não é Uhum. que o amanhã cuida de si, mas como assim o amanhã cuida de si? O pai está colocando provisão na sua mesa para amanhã. Uhum. Não é, apóstolo? Uau. Você tem os seus filhos, você não fica esperando o filho vir, o pai não fica esperando o filho vir até E aí a ele. oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. O Pai nos Exato, dá. O Pai que é exato, provedor. Uau. exatamente. Tremendo. Então, para que se nós entendermos o que é ser filho de Uhum. Deus, quando a gente entende o que é ser filho de Deus, apóstolo, acabou a preocupação. Você não vive mais preocupado com nada, Uhum. né?
Olha a diferença de ser filho e ser servo. E agora, apóstolo, eu estou bagunçando a cabeça de um monte de gente aqui, porque a gente tem esse hábito de dizer, eu sou servo, eu sou servo. Senhor, eu sou seu servo. Não, nós estamos aqui para servir. Certo. E eu vou falar mais ainda, porque tem gente que... Só que essa é uma qualidade secundária. Exato. Você entendeu? Exato. Exato. E tem gente que está agora pensando assim, mas Paulo escreveu um monte das cartas dele, dos livros dele, e ele começa falando assim, Paulo, servo do Deus Altíssimo. Não, 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 não. Eu vou fazer uma correção teológica, uma correção histórica. Quando Paulo usa a palavra em grego, que ele fala servo, o servo a que ele se refere, a palavra grega que ele está usando, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que ele está usando quer dizer comprado por um preço. Uhum. Não é servo, é escravo. Uhum. Escravo do Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele foi comprado por um preço. Foi pago um preço pela vida dele. Agora, qual foi o preço que foi pago pela vida dele? O sangue de Jesus que foi derramado para que todos nós tenhamos a salvação. Né? Então, Paulo, quando ele fala eu sou servo, na verdade, ele não está dizendo eu sou servo. Foi uma tradução errada que nós fizemos. Ele está dizendo eu sou escravo. Mas o escravo dele não é um escravo que, não, eu tenho que fazer aquilo que... Não, não. Que quer que seja... Na verdade, a gente tem que fazer mesmo o que quer que seja que o nosso Senhor nos... Porque se eu fui comprado, eu tenho um Senhor. Exato. Porque Jesus, ele é Senhor e Salvador. Exato. Fui comprado para que, no meu entendimento, eu possa saber alguém acima da gente, alguém acima de mim, alguém que é soberano, que tem todo o domínio, né, e governo sobre a minha vida. Não, e eu vou dizer uma coisa sobre reino. Agora, falar de reino. Eu aposto, você sabe, eu aposto que o meu negócio é... Eu sei. Por isso que eu te trouxe aqui, vamos conversar sobre isso. Eu quero falar uma coisa sobre reino. No reino, apóstolo, tudo no reino, tudo em um reino pertence ao Senhor. Pertence ao rei. Okay? O rei é o senhor da terra. Absolutamente tudo. Inclusive os cidadãos do reino. Quando você é cidadão de um reino, você fala, o meu senhor, quer dizer que aquilo que o Senhor te mandar fazer, você tem que fazer. Eclesiastes capítulo 8 diz que onde a palavra do rei está, há poder. E quem dirá a ele o que você está fazendo? O rei, que é o Senhor, você tem que fazer aquilo que ele te mandar fazer. Mas isso não faz sentido. Não importa. Não importa. Aquilo que o rei te ordena fazer, ou seja, aquilo que está na palavra do rei, que é a Bíblia, é o que você tem que fazer. Jesus tem um momento que os discípulos, os fariseus, chegam a ele e falam com ele, e vão falar assim, Senhor, ele vira para eles, no livro de Lucas, ele fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo? Olha aí. Se você chama Jesus de Senhor, aquilo que ele disser, você tem que fazer. Né? Agora, como filho apóstolo, e eu quero falar dessa coisa de identidade, tem algumas coisas que... Né, nós fizemos aquela live nossa, foi o quê, apóstolo? Umas 3 semanas atrás? Por aí, Umas 3 semanas, um mês atrás, mais ou menos, né? Essa coisa dessa pandemia estava... Assim, ninguém entendendo exatamente, começando, ninguém entendendo exatamente o que é, o que deixa de ser. Fazia uma semana, mais ou menos, que tinha começado, né? Então, deve fazer um mês, pelo menos, apóstolo. Deve ter feito um mês, é verdade. E eu compartilhei esse testemunho com você, apóstolo, porque às vezes, quando eu falo, as pessoas podem achar que nossa, mas esse pastor Marcelo é metido a besta, né? Não sou metido a besta, eu tenho certeza de que eu sou. É lógico. Se a gente não tiver certeza, se a gente não tiver convicção, acho que no meio dessa pandemia, uma boa palavra para nós seria convicção. Ter convicção de quem você é, convicção. Quem é Deus, convicção das suas promessas, convicção da palavra. E a autoridade, o poder
que nós temos como filhos, Aham. né? Esse poder, eu li Romanos capítulo 8, 17, né, que fala que todos que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Apóstolo, se a gente continua lendo Romanos 8, versículo 19 diz assim, que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Uhum. Olha o poder que nós temos. O mundo Onde inteiro. estão os filhos nesse momento? Onde estão os filhos para proclamar, para liberar uma palavra? A gente vê Exato, filho nesse tempo não agindo como filho, mas espalhando exato. terror, espalhando pânico. Cadê os filhos? Onde estão os Pois é. filhos de Deus? Pois é, aí, apóstolo, eu compartilhei esse testemunho com você, até mandei o áudio desse rapaz. Nós temos, a Leandra tem uma amiga aí de infância, né? Que, olha, apóstolo, como é importante nós fazermos isso que nós estamos fazendo agora. Essa amiga de infância que elas cresceram, não cresceram juntas, porque a Leandra saiu com 12 anos de idade, saiu da área onde ela morava e foi morar em outro lugar, mas a amizade voltou agora, com essa coisa de WhatsApp e tudo mais. E tem um grupo dos amigos do ginásio, né? Da Uhum. coisa de. E a Leandra recebeu uma mensagem de uma amiga dizendo que o irmão tinha sido internado com coronavírus. Hum. E esse irmão foi internado com coronavírus e a situação dele, assim, em um dia, apóstolo, ficou precária. Ele Uhum. não conseguia respirar, o pulmão fechou e não conseguia mais falar. E aí ela perguntou por que ela havia visto a nossa live. Uhum. Ela assistiu a live que nós fizemos, a última live, né, coisa de um mês, e ela perguntou para a Leandra, mandou uma mensagem, falou assim, ó, o seu marido não pode orar pelo meu irmão? Uhum. Apóstolo, nós oramos, né? Eu entrei no WhatsApp, a Leandra me convidou numa conversa de áudio, e aí nós fizemos a Leandra no celular dela, eu no meu, né, para que a gente pudesse estar ali, a Leandra em concordância, e nós oramos. E esse irmão que foi internado, apóstolo, foi para UTI e não respirava mais, pulmão encerrou, e nós oramos, eu orei e eu declarei algumas coisas. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, se for da sua vontade, cura Uhum. teu filho. Que se for da sua vontade, pelas suas pisaduras nós Uhum. fomos sarados. Como assim? Ele mandou o filho para morrer na cruz por nós. Para com essa conversa de orar e falar, se for da sua vontade. Uhum. Coisa de quem não conhece a Bíblia. É da vontade de Deus. Uhum. Ele disse em Marcos capítulo 16, ele falou do versículo 15 até o versículo 18, 19, ele falou, estes sinais seguirão os que crerem. Em Eu meu nome acredito, colocarão... eu acredito, só deixa eu abrir um parênteses aqui, porque Aham. eu vim de uma escola, a minha formação, eu não sou teólogo, mas a minha formação no seminário foi desse ensinamento. Nunca use, Senhor, se for da sua vontade, cure. Se, Uhum. a gente só precisa saber que a vontade é soberana de Deus. E Amém. eu e Marcelo, o que precisamos fazer é o que está na palavra. Coloque as suas mãos sobre os enfermos. Libere a Exato. palavra. Profetize. O que Aham. vai acontecer é com Deus. Mas não é Exato. da nossa... Senhor, se for da sua vontade, cura. Não, é? Não. Senhor, eu libero a cura, porque a sua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós Amém. declaramos em nome de Jesus. Amém. Se vai Amém. curar ou não, aí é uma outra coisa, né? Nem é falta de fé minha, nem é falta de fé da pessoa, mas realmente é uma decisão que está acima de nós, porque Ele é Senhor de tudo, e conhece o dia de amanhã. Nós não conhecemos. Mas é por aí, esse é o meu raciocínio também. Não, e é isso mesmo, apóstolo, porque a nossa obrigação é de nós irmos realmente, ou até quando não é possível que nós formos, a gente envia a palavra. Jesus nos ensinou quando aquele centurião chega e fala, olha, meu servo está morrendo, você pode fazer alguma coisa? Ele fala, eu vou na sua casa. O centurião fala para ele, não, eu Uhum. entendo a autoridade. Se você enviar a sua palavra, está suficiente. Então, às Uhum. vezes, você tem que enviar a palavra, você não precisa ir lá no hospital, colocar a mão sobre a pessoa. Não. E aí, o que aconteceu, apóstolo? Nós oramos, né? Eu orei por esse irmão e no dia seguinte, nós recebemos, a Leandra recebeu uma mensagem de áudio do irmão que no dia anterior não falava.
Ele mandou uma mensagem para a irmã. Ele não Eita, sabia, Deus, ó Deus de mistério. não sabia nada que tinha acontecido. Não sabia que ela tinha pedido para ninguém orar, não sabia de nada, mas não importa. Para a gente, nós sabemos o que aconteceu e ele eventualmente descobriu. E aí depois ele mandou uma mensagem para a gente aqui, agradecendo a nossa fé de orar por ele, né? E ele se levantar. O pulmão abriu, os médicos não conseguiam entender o que tinha acontecido. Não tem problema que o médico não entenda. O que importa é que a gente saiba, né? Que foi Deus quem tocou e curou. E nessa coisa de coronavírus, apóstolo, eu quero falar uma coisa importantíssima, né? Para todos. Eu não estou usando máscara. Aí, gente, pelo amor de Deus, não vai parar de usar máscara se você usa máscara. Pensando assim, mas o pastor Marcelo falou que ele não está usando máscara. Eu tenho certeza de quem eu sou. Porque quando você não tem certeza, aí é onde o diabo entra. Verdade. Apóstolo, o diabo, ele vem. É tão importante nós sabermos quem nós somos, porque o diabo, ele sempre vem para fazer duvidar quem você é. Quer ver uma coisa, apóstolo? Quando a gente lê em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, a tentação, o diabo veio tentar quem? Jesus. O que é a primeira coisa que ele fala para Jesus? Se tu és filho de Deus, mas se é filho de Deus, então por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando por esse problema financeiro? Se você é filho de Deus, por que você está passando essa crise toda? Se é filho de Deus, por que a porta fechou para você? Ele quer colocar em dúvida a nossa identidade. Exatamente. Se ele conseguir ter sucesso em te fazer duvidar quem você é, pronto. Ele conseguiu o que ele queria. Porque ele roubou a sua identidade, ele roubou tudo. Exatamente. Ele roubou seu destino, roubou seu futuro, roubou tudo. Exato. Por isso que a nossa identidade não pode ser mais nas coisas da terra, não pode ser na roupa que eu visto, não pode ser no carro que eu dirijo, não pode ser nem no pai natural que eu tive. O meu pai passa a ser Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas e me deu todo o poder. E aí, apóstolo, a Leandra trabalha no hospital, para quem não conhece minha esposa, ela trabalha no hospital, trabalha numa UTI, ela é enfermeira cardiologista, e ela só trabalha com pacientes cardíacos. Gente que faz transplante de coração, gente que faz cirurgia de coração, gente que faz transplante de pulmão, né? E o hospital parou todas as cirurgias aqui no Canadá, aqui em Toronto. Não tem mais cirurgia, não tem mais nada. Toda estrutura hospitalar está só dedicada a lidar com pacientes de coronavírus. Não pode ter cirurgia de nada, porque para evitar infecção e transmissão do vírus. Então está tudo dedicado só a coronavírus. E aí no hospital que ela trabalha, no Toronto General Hospital, eles dedicaram uma área só para uma UTI só para coronavírus. E aí, o que eles fizeram? Como tem um monte de enfermeiro e médico que, basicamente, hoje não está tão ocupado, o que eles começaram a fazer? Pegar os enfermeiros das UTIs que ainda estão trabalhando e mandar tudo para essa UTI de coronavírus. Aí ela me ligou, apóstolo. Falou assim, olha, o hospital está fazendo um rodízio e todo mundo tem que, uma vez a cada tanto tempo, ir para essa UTI que só tem coronavírus. Aí ela falou para mim, eu quero que você ore. Me ligou antes de ir para a UTI. Falou, eu quero que você ore. Falei, vamos orar já. E eu orei, apóstolo. Orei para quê? Pela certeza dela, de quem ela é. Porque quando você tem certeza de quem você é, e aí eu orei, e na minha oração, eu quero que todo mundo aprenda isso. Na minha oração, apóstolo, eu declarei Salmo 23. Lindo Salmo 23, todo mundo conhece, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não foi essa parte do salmo. Eu declarei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é a importância que eu quero que todo mundo entenda desse versículo
do Salmo 23. A gente acha que esse versículo está falando a nosso respeito. Não, eu não preciso ter medo, porque aonde eu for, eu sei que Deus está comigo. Amém. Ok, isso é sobre nós. E é verdade. E eu declarei para ela, falei, você vai entrar lá nesse lugar com a certeza que o vírus que está no ar, qualquer momento que o vírus tiver contato algum com o teu corpo, o vírus morre. Pela unção que está na sua vida. O vírus não pode lidar com a unção. Então o vírus vai morrer. Só que, apóstolo, há mais do que isso, e todos que estão me ouvindo, o que eu quero que as pessoas entendam a respeito desse versículo? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, apóstolo, que aonde quer que nós andarmos, eu ando como aquele que traz a presença de Deus. Amém. Para o ambiente. Essa tem que ser uma certeza, mais uma convicção que precisamos ter. Porque se você for para andar no meio do Vale da Sombra da Morte, no meio da pandemia, sem a convicção de quem está com você, cara, assim, você precisa ter fé até para comer, porque se você não tiver fé naquela comida, cara, você vai comer e vai passar mal. Pois é. Sabe, mais ou menos assim, sabe? Ai, será que eu como, não como? Come. Você está duvidando, não coma. Né? Exato. Exato. Não, apóstolo, é uma coisa assim, muito impressionante, é a mudança da nossa compreensão. Quando nós temos a certeza de quem nós somos, é o que eu disse, eu não estou protegido porque Deus está comigo. Aonde eu for, todo mundo que estiver ao meu redor está protegido porque Deus está presente. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Se eu levo a presença de Deus para onde eu for, aonde quer que eu seja, que eu vá, se o inimigo estiver presente, apóstolo, o inimigo tem que bater em retirada, ele não pode ficar ali tentando tramar contra a minha vida e nem contra a vida de ninguém. Então, eu sempre tomo autoridade, apóstolo, quando eu oro toda noite com os meus filhos, por exemplo, e eu tomo autoridade sobre a igreja, a parte da igreja que Deus me confiou. Eu oro pelas pessoas, eu menciono algumas por nome, menciono algumas e outras eu não menciono, né? Porque não dá para mencionar todo mundo. Mas eu igualmente eu guardo na minha oração, eu guardo você e a bispa, porque nós caminhamos juntos em espalhar o evangelho do reino pelo mundo. Eu guardo os pastores que estão comigo aqui, porque eu tenho uma compreensão que Deus nos ensinou em Números capítulo 6. Ele diz assim, do versículo 24 ao 26, ele fala assim, ó, assim, ele diz, assim, diga a Arão que assim ele vai abençoar os meus filhos. E aí ele fala, né, o Senhor te abençoe e te guarde. Né? E ele ensina como abençoar. E aí, quando a gente continua lendo, porque a gente fala a bênção araônica, né? Mas depois da bênção araônica, Deus diz assim, porque quando você abençoar os meus filhos dessa maneira, eu colocarei o meu nome sobre eles. Amém. O que é? Deus vai colocar o nome dele sobre nós. Se você precisa do pai, ele é pai. Você precisa de cura, ele é Jeová Rafá. Pronto. Ele é a cura. Se você precisa de recursos, você precisa de finanças, do que quer que seja, ele é Jeová Jireh. O nome que você precisa, ele te dá. Então, eu inclusive, eu até fiz isso aí na época da graça, apóstolo, eu só abençoo a igreja em hebraico. Eu só falo a bênção araônica em hebraico. Até por causa disso que você estava falando 2 dias atrás sobre Shalom. O que é Shalom? Eu ainda não cheguei nesse nível. Depois você me manda o áudio da bênção araônica em hebraico para eu poder ficar ali treinando, tá? Porque esse é o luxo seu aí. Eu não sei nem falar do Murray sem o sotaque ruim do brasileiro, não é? Mas lógico, em hebraico tem um peso diferente. Claro, é a língua original, tem um peso diferente. Quando eu fui para Israel e a gente ouve aquelas pessoas, né, conversando, cara, te dá um negócio assim, falei, meu pai do céu, né? Que língua é essa? E a gente sabe que é a língua que o nosso, né, Senhor, né, era a língua dele, a língua nativa dele. Mas essa bênção é muito poderosa.
Depois você vai nos abençoar aqui, tá? Eu tô monitorando o tempo, apóstolo, que eu quero... Tá. Falta 7 minutos. Oh, Mas meu Deus. qualquer coisa a gente fica mais um pouquinho numa outra live. Tá bom, então. Então, não, apóstolo, essa coisa, por exemplo, de hebraico, eu vou dizer uma coisa para você, apóstolo. Eu comecei a aprender hebraico, comecei a estudar hebraico, eu aprendi uma coisa que, assim, a minha cabeça mudou completamente no dia que eu aprendi um versículo da Bíblia em hebraico, que é Gênesis 1:1. Ai, que simples, apóstolo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso. Apóstolo, se eu disser para você que a escrita em hebraico e a fala em hebraico resume a Bíblia inteira, só nesse versículo. Que tremendo. É uma coisa, apóstolo, é uma coisa fora do comum. Quando você lê e você entende o que é a simbologia da língua hebraica, o que cada palavra, cada letra quer dizer, apóstolo, é uma coisa espetacular. Mas isso a gente deixa para outro dia, apóstolo. A gente deixa. Vamos começar a fazer uma live por semana com o Marcelo Goldinho. Estou à disposição. Mas, apóstolo, então, assim, sobre nós sermos filhos, eu quero que a gente entenda, né, essa importância de ser filho. O filho, quando a gente lê a parábola do filho pródigo que Jesus nos deu, o filho pródigo, era o filho mais jovem, ele resolve pegar toda a herança dele, eu vou gastar. Né? Existe um tempo que nós precisamos passar sob a guarda do nosso pai. Na casa do pai tem provisão. Na casa do pai tem segurança. Não é? Quando eu ensinei a Emily a andar de bicicleta, ela tinha uns 4 anos de idade, apóstolo, e aí eu tirei as rodinhas, né? E aí a gente andava, e eu ia a pé do lado dela, ela não conseguia andar rápido mesmo, e eu ia a pé e ela andando, e eu falava para ela, filha, para. Aí ela parava. Ela falava, ok, filha, agora vai. Ela não sabe por que ela tem que parar, ela não sabe por que ela tem que ir. Por quê? Ela está olhando ali só, o que está acontecendo naquele momento. Eu estava olhando lá na frente. E eu sabia lá na frente o que estava vindo. Se está vindo um perigo, está vindo um carro. E você também sabe que ela ainda não tem toda a habilidade para desviar. Porque muitas vezes o Senhor, esses dias eu estava ministrando, assim, como lá com o povo quando saiu da terra do Egito. Tá? Olha só que bacana isso. Porque tinha um caminho mais curto. Eles teriam que passar entre os filisteus. Era o caminho mais curto. Era o caminho mais lógico, mais óbvio. Mas Deus não resolveu ir por um caminho mais longo. Por quê? Porque ele sabia que o povo não estava psicologicamente preparado para passar por ali. Porque, imagina, 2 milhões de pessoas passando no meio de um povo, é arrastão. Eles iam se levantar com armas, enfim, ia gerar todo um conflito. E eles podiam voltar para o Egito. Então, muitas vezes, nós não estamos no caminho errado. Só estamos no caminho mais longo. E o caminho mais longo não quer dizer que você não vai chegar lá. Você vai chegar. Mas Deus não te mandou por um outro caminho porque você não estava preparado. É como assim, olha, não, filha, para. Eu estou vendo o que está acontecendo. Não só vendo o que tem adiante, mas eu também estou vendo que você não tem ainda a habilidade que você precisa. Não é? Apóstolo, sabe que é uma coisa espetacular que eu aprendi também, né? A respeito, até ensinando a Emily nessa época, uma coisa que eu aprendi que foi espetacular para mim, que enquanto ela estava andando do meu lado, que ela podia ouvir a minha voz, ela estava protegida, ela estava guardada, ela não se colocava em perigo. Quando ela começou a ir mais distante, quando ela começou a se distanciar do pai, que ela não podia mais ouvir a voz do pai, aí ela se colocou, ela está numa situação que o pai ainda está zelando por ela, o pai está de longe, o pai está olhando. Só que se a gente vai para longe do pai, você vai se machucar. Alguma coisa vai acontecer. E aí o pai vai vir para te socorrer. Mas enquanto você está sob a guarda do pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Né? Você só pode estar à sombra. Como é que você pode estar à sombra do Onipotente? Você tem que estar tão
perto dele. Uhum. Né, apóstolo? Porque se você vai para longe, você não está mais na sombra. Enquanto eu andava do lado dela, eu estou protegendo ela até do sol com a minha sombra. Uhum. Mas no momento que a gente vai para longe do Pai, aí você não consegue mais ouvir a voz do Pai. Uhum. Aí você não tem mais guarda, não tem mais a proteção do Pai. Né? Então, para aqueles que estão distantes do Pai, volta para casa do Pai. Ai, Filho pródigo tem uma hora, apóstolo, que ele tá comendo a lavagem dos porcos, ele está uhum. lutando contra os porcos. Aí ele faz assim, mas peraí, na casa do meu pai, até os servos dele tem assim, refeições de Uhum. rei, né? Coisa espetacular. E aí ele volta para casa do pai. Você está longe do pai, volta para casa do pai. Não faz Volta, isso, não. volta, volta. Volta Né? correndo. Volta para a sombra do onipotente, né? Marcelo, tá Sim, dando 1 minuto aqui para terminar a live. Vamos fazer o seguinte, porque sim. eu quero que você conclua isso, eu quero que você ore, eu quero que você dê a bênção, né, em hebraico. Tá? Então, pessoal, a gente vai terminar essa live e já vamos começar outra em seguida. Vocês retornam aqui para a gente fechar isso, fazer oração e você receber a bênção em hebraico. Você vai arrepiar todo aí, tá? Espera Amém. aí, Marcelo, já vou voltar, vamos voltar. Tá bom. Estamos retornando aqui, não deu para falar tudo na primeira live, 1 hora é muito pouco. Instagram me ajuda, vai. Dá um pouquinho mais de tempo Instagram pra gente. Tá tão bom o papo, né? Daí a gente tem que cortar isso daqui. Mas que legal, o povo já está voltando. Deixa eu chamar aqui o Marcelo. Glória a Deus, gente, que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Cadê o Marcelo? Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Aguardando o Marcelo Gondim. Aleluia. Volta para casa do Pai. Estamos na casa do Pai. Volta para as asas do Pois é. Onipotente. Apóstolo, então, e tudo isso, apóstolo, é assim, se alguém está se juntando a gente, eu vou dar uns minutinhos para todo mundo poder entrar de volta aí, ver a gente, apóstolo, mas essa coisa da nossa identidade. Então, ao povo aí do Facebook, nós estamos falando da nossa identidade em Deus, quem nós verdadeiramente somos. Uhum. Né? E, apóstolo, essa coisa da identidade é espetacular, apóstolo. Eu luto muito com a igreja, eu ministro demais para a igreja entender quem nós somos. Qual é a importância de nós entendermos quem nós somos, né? Porque quando nós entendemos quem nós somos, essa coisa que eu vejo acontecer muito na igreja, apóstolo, tem pastores, a gente ouve falar que no ministério ali aconteceu um milagre, né? Alguém foi curado, o demônio foi expulso, ou alguma coisa assim. Apóstolo, isso é uma coisa que devia ser a coisa mais natural do mundo, né? Aí todo mundo começa a sair daqui e começa a ir para lá, porque aconteceu um sinal lá. Né? Ao contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia fala, estes sinais seguirão aos que crerem. Não somos nós que precisamos correr atrás dos sinais. Né? A gente corre atrás de sinais. Não, os sinais têm que vir atrás da gente. Né? É o ser humano, é o ser humano, Jesus. Mas precisa entender muitas coisas sobre o reino. Olha só, no meu livro, poxa, eu não consegui mandar para você aí, mas ó, é que fica ao contrário aí. Mas eu tenho um capítulo falando sobre o roubo de identidade. Justamente a gente falando sobre isso. O diabo não quer o seu carro, o diabo não quer a sua casa. O diabo roubou meu carro. Não foi o diabo que roubou teu carro. Não é? Não. Ele roubou na minha... Não. Ele quer roubar a sua identidade. É isso. Se ele roubar isso, se ele conseguir tirar de você quem você é, ele te tem. Ele domina a sua mente. Ele domina o seu coração. Pronto. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente também sabe quem a gente não é. Então, quando se levanta uma crítica, foi isso, né? Aí você não se ofende, você não se fere com aquilo, você sabe quem você é.
Apóstolo, é uma coisa. Olha, eu vou falar uma coisa sobre quem nós somos. Aí nós vamos orar, porque senão eu passo o dia inteiro aqui. Não, e a gente fala pra chuchu, né, meu irmão? Tem que fazer uma live infinita. É Vamos fazer verdade. uma live na madrugada. Começando meia-noite, a gente vaza. Verdade. Olha, Em vez de água, põe café. pois é. Eu vou falar uma coisa sobre quem nós somos. Olha, eu vou usar um nome aqui, né? De mudança de identidade. Olha a mudança de identidade. Antes, quem eu era antes de vir para a igreja e entender que agora eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou sacerdócio real, geração eleita, um povo eleito, né? Quem eu era antes? Eu era quem eu era? Eu era o Marcelo. Que diferença que eu fazia? Eu era gerente disso, eu fazia não sei o quê, trabalhei para essa empresa. A sua identidade passa a ser a empresa que você trabalha, a sua identidade. Não, 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 não. Olha a importância de nós reconhecermos que nós somos filhos do Deus Altíssimo e nós somos a igreja de Cristo. Mateus 16, no Mateus 18, na verdade, Jesus fala sobre esta rocha eu construirei a minha igreja e vos darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nós entendemos que nós somos a igreja, eu não falo mais eu vou para a igreja. Aonde eu for, eu sou a igreja. Né? O que fecha é o prédio, a igreja não. A igreja está sempre aberta, a igreja sou eu. Enquanto eu estiver aqui, a igreja está presente. Né? Enquanto nós estivermos na terra, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a igreja está presente. E olha a importância de nós descobrirmos quando que a nossa identidade muda, apóstolo. Olha que coisa espetacular. Eu vou usar um nome aqui. E todo mundo conhece esse nome. Donald Trump. Donald Trump. Apóstolo, quem era Donald Trump até 4 anos atrás? Donald Trump era um empresário. Bilionário. Milionário, né? Tem a sua fortuna, redes de hotéis, investidor, teve programa na televisão, né? Esse era o Donald Trump. As coisas que o Donald Trump falavam, tinha importância? Tinha. Mas, era relevante para o público, para empresários, não é? Exato. Não era tão relevante para a nação. Aí aconteceu algo na vida do Donald Trump. O homem virou presidente. E não virou presidente de qualquer país. Ele virou presidente da nação mais poderosa do mundo. Quando o Donald Trump abre a boca hoje e fala qualquer coisa, a bolsa de valor do mundo inteiro cai. Ou sobe. Quando o Donald Trump fala qualquer coisa hoje, se ele disser assim, eu vou fechar as fronteiras dos Estados Unidos, o mundo inteiro entra em desespero. Né? Quer saber? Nós temos aí a NAFTA, né? Que é o Tratado dos Países do Atlântico Norte, né? Do Atlântico Norte, da América do Norte. Né? E o Donald Trump resolveu querer mudar isso. Ele olhou e falou assim, peraí, México e Canadá, que são os 3 países da América do Norte, vocês estão tirando vantagem dos Estados Unidos, eu vou mudar o acordo. Se o Donald Trump fosse o Donald Trump empresário, não tinha que fazer diferença nenhuma o que ele falava. O Donald Trump era presidente. Adivinha o que aconteceu com o tratado? Mudou. O que acontece quando nós sabemos a posição que nós temos como filhos de Deus? Quando nós liberamos uma palavra, né? Quando antes a gente estava no mundo, podia falar o que eu quisesse. Hoje, tudo que eu falo, eu tomo cuidado com a minha boca. Né? Eu tenho que tomar cuidado, porque quando a gente olha no Antigo Testamento, Eliseu, quando ele recebe o manto de Elias, e vem aqueles jovens e ficam tirando sarro da cara dele, que ele amaldiçoa aqueles jovens de certa maneira, vem os ursos do mato, comem, matam.
Olha o poder que nós temos. A Bíblia fala que nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Aham. Né? E aí a gente tem que escolher o que, que a gente faz. Então a palavra nossa tem um poder enorme, Uhum. apóstolos, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Verdade. Eu falei do Donald Trump, o poder que ele tem, o que dá o poder a ele é o cargo que ele tem hoje, presidente. Aham. Nós somos representantes do rei. Quem tem Aleluia. esse poder? É. Representamos um reino inabalável. Aleluia! Aleluia! Então, apóstolo, quando a gente vê essas coisas, e eu vou falar isso para a gente fechar e aí nós vamos orar, né? Mas, assim, a nossa identidade, quando eu falei para a Leandra, que eu estava mencionando antes nessa live, e eu falei para a Leandra, eu orei e eu declarei sobre ela, porque ela ia lá para essa UTI só de coronavírus, né, que ela tem que se paramentar e tudo mais. Ela falou, olha, prepara o quarto de baixo, vou ter que ficar em isolamento 14 dias. E eu falei para ela, olha, é o seguinte, amanhã na hora que você chegar, ela falou, não posso ter contato com as crianças, não posso ter contato com você. Eu falei, amanhã na hora que você chegar, a primeira coisa que eu faço, eu já vou para a porta, te espero, vou te dar o maior beijo, o maior abraço que você já levou de mim. Por quê? Porque aquilo que está em mim, a unção de Deus que está em mim, se o vírus passar pela unção que está em você, pela minha ele não passa. Então já vai morrer na porta para não entrar na minha casa. Mas a gente tem que ter certeza. Por isso que eu estava falando antes. Se você usa máscara e você não tem certeza de quem você é, continua usando máscara. Não tem problema, gente. Não é vergonha nenhuma. Eu não uso, mas eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu não tenho dúvida onde eu vou. É que nem... falei do Donald Trump. Imagina um agente do FBI. Agente do FBI, apóstolo, aonde ele vai, se tiver um agente do FBI num banco e entrar lá um bando de assaltante para roubar o banco, o agente do FBI, eles deitam no chão, essas coisas que a gente vê em filme, né? Todo mundo no chão e não sei o que. Tá. O agente do FBI, ele deita no chão também. Ele segue as ordens. Só que enquanto está todo mundo com medo tremendo, o agente do FBI ele está procurando só uma coisa, apóstolo, ele está procurando uma oportunidade de reagir. Uma oportunidade de acabar com o que está acontecendo ali. Ele só está esquematizando. Deixa eu ver aqui os pontos de vulnerabilidade. Deixa eu pegar ele na distração. Ele está ali, mas está maquinando. Se você está num lugar, apóstolo, se a gente está dirigindo em algum lugar, né? Aí no Brasil é um pouco diferente. Aqui para a gente não tem esse radar, esse pardal que a gente tem aí no Brasil. Aqui no Canadá a gente tem a polícia que fica com um radarzinho, né? Carro da polícia, se encostar atrás de você, todo mundo. Você está na estrada, apareceu um carro da polícia. Tá todo mundo acima do limite de velocidade. Apareceu um carro de polícia, todo mundo reduz, todo mundo fica quietinho, todo mundo se comporta. Por quê? Porque apareceu uma autoridade. Nós somos iguaizinhos. Quando a gente entra num lugar, a gente tem que mudar o ambiente. Amém. A presença do Espírito Santo que está em nós. Amém. Né? É o que eu li em Romanos capítulo 8, 14. Né? Que aqueles que andam no Espírito, nós andamos no Espírito, nós somos filhos de Deus. Né? Amém. Então, tenham certeza, essa certeza. E, apóstolo, olha, para falar de identidade, é praticamente o que eu prego toda semana para a igreja, que eu falo só falo praticamente de identidade, de quem nós somos, para que a igreja entenda, né, o poder que nós temos. Eu falo demais para a igreja, eu já vi Deus curar todo tipo de enfermidade, inclusive agora o coronavírus, que é a mais nova que apareceu, já vi Deus curar tudo, apóstolo, mas eu sempre falo para a igreja, não fiquem esperando que eu só vou orar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todos vocês têm o mesmo poder, façam aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não fiquem esperando, né? Que sou eu, ou que é esse, ou que é aquele, ou que é aquele pastor. O poder está em todos nós, né? Então, nós temos que tomar autoridade desse poder. Né? E uma outra oportunidade a gente fala mais de... vai ser uma delícia. Tá muito bom. Tá muito bom. Tem muita coisa para falar de quem nós somos, apóstolo. Você escreveu um capítulo todo do seu livro só para falar disso, né? Da nossa identidade. Eu posso ficar falando da nossa identidade aqui, apóstolo, e não ter fim. Né? De quem nós somos. Tudo aquilo que a Bíblia fala... que nós somos. Apóstolo, a importância de ser filho de Deus. A Bíblia nos diz, Jesus nos disse que Deus quer receber a adoração de quem?
Dos filhos. Dos Pronto. filhos. João capítulo 4. Porque o Pai está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus não disse porque Deus está buscando, porque o Senhor está buscando. Ele disse o Pai. Esse assunto paternidade é um assunto que a gente nunca vai esgotar, né? Porque a maior parte das pessoas, você sabe que, né, um pouco que eu estudei de psicologia e tal, quase, eu vou dizer para você, mais de 80% das pessoas no Brasil, no Canadá, eles têm problema com paternidade. Ah, sim. Com paternidade. E essa paternidade, né? Carne e osso. Então, 80% tem problemas. Vou falar, pastor, você já teve problema com paternidade? Eu já tive problema. Meu pai é um bom pai, mas tive problema. Então, assim, sabe? Então, assim, olha só como que o inimigo, ele trabalha tanto para destruir isso, porque se ele destrói a sua paternidade aqui, para onde você vai levar isso? Para essa paternidade, se ele destrói a paternidade vertical, você vai... Opa, peraí, nessa paternidade vai ser igual. Só que não é igual. Não se compara. Não se compara. Não é porque você teve problema com seu pai terreno que você vai ter problema com seu pai celestial. Isso é poderoso a gente entender, que nós temos realmente um pai, verdadeiramente um pai que provê, um pai que nos abraça, um pai que nos sinaliza do perigo, um pai que nos esconde, um pai que defende a nossa causa, um pai que pleiteia as nossas guerras. Exato. E é um pai que ele, como Jesus nos mostrou, né, apóstolo? Ele fica, quando a gente vai para longe dele, ele fica lá sentado, pacientemente, todos os dias esperando a gente voltar. O pai não vai atrás. O pai espera voltar. Exato. Ele não impõe a vontade dele sobre a nossa, né? Isso para mim é amor. Isso para mim é amor. Exatamente. Livre-arbítrio para mim é igual amor, cara. Porque se Deus não te amasse, ele ia ser autoritário sobre a sua vida. Mas porque ele te ama, ele respeita a sua vontade, mesmo quando ele é má. Mesmo quando ela fere outras pessoas. Cara, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Sabe? Mas por que fulano... Aí é outro assunto. Mas fulano que matou ciclano e o pedófilo. Cara, por que Deus permite? É porque Deus respeita o livre-arbítrio. Não, Deus, ele não impõe, né? Ele não força. Né? É uma opção nossa. É isso aí. É uma escolha. Ele espera você escolher. E se tiver algum filho que se desviou, se tiver algum filho que se distanciou, se tiver algum filho que está ouvindo a voz bem de longe, volte hoje para a casa do Pai. É tempo de voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. Já tem tanta gente entrando no Facebook, viu, apóstolo? Para vocês que estão entrando aí, tem alguém que entrou agora no meu Facebook, apóstolo, que conhece muito bem essa voz que ele está ouvindo aí de longe, pastor Cléstio. Pastor Cléstio, queridaço. Eu estou fazendo uma live, pessoal, com o apóstolo Igor Júnior da Igreja Cristã Época da Graça do Brasil, que é a igreja de onde eu sou membro, que eu faço parte, de onde eu sou filho, de onde eu saí, né? E para onde eu sempre volto quando eu vou para o Brasil. Então, nós estamos falando aqui das coisas do reino de Deus, a importância de nós sabermos que nós somos filhos de Deus, né? E nós começamos antes a live, já tem mais uma outra live, depois acho que o apóstolo vai editar tudo, né, apóstolo? Tentar pôr tudo junto. Vou colocar as duas em uma e vou subir para o YouTube. Que a gente fala demais. Então, apóstolo, vamos orar. Vamos. Eu quero pedir para você orar hoje, em especial, por uma pessoa que é a Neuza. Ela é a mãe da Monize. Monize é a esposa do pastor Roberto, do nosso treinamento bíblico. E ela teve um acidente. Olha só, eles foram para o Guarujá, estão há 2 meses no Guarujá. Os pais dela são senhores.
por Sim. conta do coronavírus. Foram para lá com mais segurança. E pessoas de mais de idade não param, né? Mas ela não estava parando dentro de casa, escorregou, caiu, quebrou o fêmur. Então, vai passar por uma cirurgia agora. Então, eu queria que você orasse aí, que todos nós intercedêssemos pela Neuza, certo? E depois da oração, por favor, impetre a bênção em hebraico sobre nós, ok? Amém. Antes de nós orarmos aí pela Neuza, eu quero mandar uma mensagem, até pelo pastor Roberto mesmo, ou pela irmã Neuza, se ela estiver ouvindo. Eu um dia, uma sobrinha minha passou um tempo comigo aqui no Canadá, e no dia que ela ia embora, eu fui levá-la no aeroporto. E quando eu cheguei no aeroporto, ela passou 4 meses aqui estudando inglês. Quando eu fui levá-la no aeroporto, a gente entrava, saiu do estacionamento, Deus me disse assim: se prepara que você vai encontrar alguém que precisa de mim. E amém, Senhor. E eu virei para a Leandra, virei para as minhas 2 sobrinhas, minha outra sobrinha estava comigo também, que ela estava com a gente há mais tempo. E eu falei: olha, Deus está me dizendo que nós vamos encontrar alguém que precisa dele. Ok, subimos, chegamos na área de fazer check-in, tinha um grupo grande de pessoas reunidas e orando. Aí eu virei para a Leandra e falei assim: não disse que Deus falou que a gente ia ter que orar por alguém? E nós conhecíamos, daquele grupo, nós conhecíamos algumas pessoas, apóstolo. E aí naquele grupo de pessoas, depois que fizemos o check-in, minha sobrinha mandou as malas e tal, eu me aproximei dessas pessoas e fui cumprimentar esse irmão e essas 2 irmãs que eu conhecia, já senhoras de bastante idade também. E uma dessas irmãs, a Leandra conversando com ela, conversando com o irmão, a Leandra com as 2 irmãs, uma dessas 2 irmãs fez um comentário em inglês, né, que ela precisava fazer uma cirurgia de troca de, como é que fala em português? Não é o fêmur, mas é um osso na cintura. Da prótese? Ela já tinha uma prótese ou não? Não. Ela precisava fazer uma cirurgia de trocar um osso que nós temos na cintura, que com o tempo a pessoa de idade pode ter esse osso todo gasto, e ela tinha que trocar o osso e colocar uma placa de metal. E aí, quando ela me falou, ela falando com a Leandra, e eu ouvi, e eu virei para ela e falei assim, minha irmã, você crê que Deus pode te curar agora? E ela olhou para mim assustada, e ela falou assim: eu creio. E nós oramos. Eu vou falar o nome em inglês porque eu não consigo lembrar agora em português, mas era cirurgia de hip replacement, que é um osso que a gente tem na região da cintura. E eu disse para ela, já mais de 70 anos, apóstolo, eu falei para ela: você crê que Deus pode te curar? E ela disse que sim. Eu falei: me dá sua mão. Eu orei, apóstolo. Eu orei e a mulher chorava. Quando eu terminei de orar, que eu decretei que Deus estava trocando aquele osso que não estava bom por um osso novo. Eu falei para ela: faz uma coisa que você não conseguia fazer antes. Ela falou: eu não conseguia andar sem mancar. Aí eu falei assim: então anda. Apóstolo, a mulher começou a andar, começou a correr dentro do aeroporto. Olha que coisa linda. Começou a levantar os braços e louvar a Deus em inglês. O céu é agora. Entendeu? Então, irmã Neuza, esse mesmo Deus. Amém. Que trocou esse osso dessa irmã. Eu creio. É o mesmo que toca nesse fêmur e cura o fêmur sem precisar pisar no hospital. Amém. Né? Então nós vamos orar, apóstolo, e vamos orar pela irmã Neuza. Se alguém tiver mais algum pedido de oração. Tem um casal aqui que passou, eles querem engravidar. Alexandre e Edjane. Vamos orar, Deus vai abrir, ó. Cuidado aí, hein? Pode vir gêmeos, tá? Só tô avisando. Quando a gente ora, alguma coisa acontece. Pode vir trigêmeos, inclusive. Já vem uma vez todos. Glória a Deus, eu creio. Uma vez eu orei no começo do meu ministério. Eu orei por uma irmã na igreja, um casal jovem, e eles queriam engravidar, já estavam há bastante tempo, e eles tinham realmente um problema, né? Ela era estéril. Assim, vamos orar. E aí o que a gente faz? Senhor, faz um milagre. Deus abre a madre. Senhor, eu declaro que ela está fértil. Enfim, cara, eu saí daquela igreja que eu estava pastoreando no litoral norte. Quando eu voltei, eles engravidaram de gêmeos. Então, assim, cara, então eu acredito, certo? Ok, então eu creio também, apóstolo. Eu disse, eu já vi Deus fazer tudo, apóstolo. Tudo. Não tem nada que eu não tenha visto Deus fazer ainda.
né? Curar tudo, curar câncer, levantar morto, tudo, apóstolo. Então, para mim, isso é bom para fortalecer a nossa fé, né? Porque quanto mais a gente vê Deus mover e fazer, né? A gente passa a crer, não, Deus faz, né? Deus continua fazendo, né? Só que ele faz por meio de nós. Precisa de nós. Então nós vamos orar pela irmã Neuza, vamos orar por esse casal, vamos orar por todos, né? Quem tiver qualquer pedido de oração, eu vou fazer uma oração geral por todos, e aí eu vou abençoar a todos com a bênção araônica, a forma como Deus fez e queria que nós abençoássemos o povo dele. A bênção araônica está lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 26, leia também o versículo 27, porque é muito, muito, muito espetacular a bênção araônica, porque Deus está falando com os filhos dele. E no dia que nós falamos dos filhos de Deus, né, apóstolo? Quando Deus fala para Arão, para Moisés, fala para Arão que assim ele vai abençoar os meus filhos. Então eu vou abençoar os filhos de Deus hoje. Amém. Você que está ouvindo aí pelo Facebook, pelo Instagram, eu vou abençoar os filhos de Deus hoje, como Deus quis que eles fossem abençoados. Né? Aleluia. Deixa eu pedir para essas pessoas, a gente vai orar por cura. Já tem aqui pessoas também pedindo oração por curas, por milagres. Então, olha, se a enfermidade em você, se você crê nisso, coloque a mão onde está essa enfermidade. Se essa enfermidade é na sua mãe, no seu pai, você vai levantar suas mãos e vai clamar. A gente vai orar aqui, você vai também declarar a bênção, o milagre, a cura sobre o seu filho, sobre a sua filha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Paizinho. Pai, nós viemos a Ti, Senhor, para ouvir do Pai. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, Senhor. Nós Te agradecemos, Papai, por falar conosco nesta manhã, Senhor. Aleluia. Pai, nós Te louvamos por todas essas vidas que estão agora ouvindo isso que foi dito, Pai. E nós Te agradecemos pela tecnologia, Paizinho, porque esse vídeo estará à disposição, Senhor. Pai, eu declaro, Paizinho, que este vídeo alcançará, Senhor, pessoas em todos os lugares do mundo, Senhor, que entendam esta língua, Pai. Eu declaro, Senhor, que aqueles que não entendem, o Teu Espírito Santo dará compreensão, Paizinho, para que eles venham a compreender que Tu és Pai, e que nós somos filhos, Senhor. A importância de nós sermos filhos, Senhor. E, Pai, eu oro agora pela Neuza, Senhor, por esta Tua filha, Pai, que está lá no Brasil, no litoral, Senhor. Pai, esta, Senhor, cujo termo, Senhor, foi quebrado, Senhor, eu declaro agora, Senhor, que pelo poder da Tua unção, Senhor, a Tua unção, Senhor, de cura, Paizinho, está tocando essa Tua filha neste momento, Senhor, e eu declaro que este fêmur está sendo ligado agora, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, que a Neuza, Senhor, vai caminhar, vai andar, vai operar de uma maneira melhor do que ela fazia antes, Senhor. Eu declaro um dia novo, Senhor, do poder da Tua unção sobre a vida da Tua filha neste momento, meu Pai. Eu declaro que a dor cesse agora em nome de Jesus. E quando ela chegar no hospital, que te fizerem uma radiografia, os médicos vão olhar e vão dizer, não entendemos o que aconteceu, mas a cirurgia não é mais necessária, Pai. Eu te louvo e te agradeço, eu dou ordem ao fêmur agora, que ele se ligue novamente, Senhor, para funcionar da maneira como o Senhor o criou para que ele funcione, Pai. Senhor, eu mando, Senhor, a Tua unção, Pai, para este casal que está querendo engravidar. Aleluia, Pai. Senhor, o Senhor nos deu um comando simples para que nos crescêssemos e nos multiplicássemos. Pai, eu declaro, Senhor, que esta esposa vai engravidar, Pai. Tudo aquilo que não tem funcionado, Senhor, vai funcionar no corpo dos Teus filhos, ó Pai. E eu declaro ainda, Senhor, a criança que o Senhor está colocando neste ventre, Pai. Esta criança, Senhor, também será um filho, filha tua, Senhor, que irá declarar o Teu reino com poder, Pai. Aonde quer que esta criança for, Senhor, a presença do Espírito Santo estará ali, Senhor, para transformar o ambiente, Senhor. Para levar cura, Senhor, e o poder do Teu reino será manifesto na vida dessa criança, Pai. Senhor, eu aguardo o testemunho, Senhor, não em 9 meses, porque em 9 meses a criança vai nascer, Senhor,
feita, Pai. Mas eu aguardo o testemunho, Senhor, da mãe já engravidando, Papai. Uau! Eu te louvo e te agradeço, Em nome Senhor. de Eu te Jesus. agradeço, Paizinho, por cada uma dessas pessoas. Pai, se Alcança com alguém, cura, Senhor, com ao milagre, com som da minha salvação, Pai. voz neste momento, Pai, Alcança, Senhor. todos aqueles Quebra que toda estão ouvindo a malignidade. minha voz neste momento, seja Flua a agora, Senhor, unção do seja no Senhor. futuro, quem está ouvindo a minha voz, se tiver qualquer tipo de enfermidade no seu corpo, derrama da tua Sim. unção, Paizinho. Em Cura o nome de Jesus. enfermo, Pai. Senhor, este Sim. filho, esta filha pela qual, Pai, esta mãe tem orado, Senhor, este filho particularmente, Põe as Senhor, tuas esta mãos, mãe Senhor, tem de orado, poder. Senhor, ali nessa zona, zona leste de São Paulo, Senhor. Vai e toca este filho, Senhor, para que ele volte ao lar, Senhor. Este filho que está envolvido em drogas, Pai, isso, Senhor, que o Senhor não tem para ele, Paizinho. Pai, transforma o mal que o diabo pretendeu contra a vida dele, Senhor, o Senhor irá transformar em testemunho, porque este filho vai voltar para a tua casa, Senhor, e ele vai, Senhor, pregar o teu evangelho, ó Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, e Pai, todos os enfermos, qualquer tipo de enfermidade, Senhor, ao som da minha voz agora, Senhor, esta mãe que tem dor de cabeça pela qual, Senhor, este filho está orando, Senhor, eu declaro que a dor de cabeça parte agora, saia agora, em nome de Jesus, e nunca mais retorne. Pai, eu declaro sobre todos os teus filhos a cura neste exato momento, Senhor. Eu tomo autoridade, Senhor, com a palavra que o Senhor nos deixou em Naum, capítulo 1, versículo 9. Eu declaro sobre eles, Paizinho, que este mal não retornará uma segunda vez. Amém. Todos estão curados. Eu creio, Pai. Em nome Em nome de Jesus, Jesus. Pai. Eu te agradeço e eu te louvo, Pai. Amém. Amém. Senhor, eu vou abençoar a sua igreja. Apóstolo, eu vou abençoar a igreja de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu vou abençoar. A Bíblia nos ensina, como eu disse em número 6, a Bíblia diz que Jesus, Deus mandou Moisés falar para Arão, assim você vai abençoar os meus filhos. Então eu vou abençoar todos vocês, como Jesus, como Deus nos ordenou que todos fossem abençoados, na língua que vocês têm que ser abençoados. E depois eu vou tentar falar em português, que eu estou acostumado a falar em inglês, mas eu vou tentar falar em português para traduzir, para que todos entendam. Mas eu vou abençoar vocês. Recebam como filhos do Deus Altíssimo. Amém. Pai, te agradeço novamente. Abba, Paizinho, eu te louvo e te agradeço, Senhor. E assim como o Senhor me deu autoridade, o Senhor deu autoridade aos teus sacerdotes, Pai, hoje os teus pastores, os apóstolos, Senhor, eu abençoo os teus filhos neste momento, aonde quer que eles estejam, Senhor. E, Pai, eu declaro que tu colocarás o teu nome sobre cada um deles, Pai. Aquilo que eles estiverem precisando, se for cura, Senhor, se for, Senhor, provisão no lar, Senhor, qualquer que seja a necessidade dos teus filhos, Pai, à medida que eu os abençoo, eles receberão, Senhor, e o Senhor colocará sobre eles o teu nome, Senhor. Então eu abençoo os teus filhos e eu declaro sobre eles, Yevarecha har Adonai v'yeshmarecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechonecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. O Senhor vai te abençoar e o Senhor vai te guardar. O Senhor vai levantar a face dele sobre ti e ele terá misericórdia de ti. O Senhor vai levantar a face dele sobre ti e ele vai te dar shalom. Ele vai te dar paz, ele vai te dar provisão. Tudo aquilo que você precisar na sua vida, você sempre terá. Receba em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, aleluia. Uau. Obrigado, meu amigo. Obrigado, apóstolo. Obrigado pelo reino. Te amo. Aleluia. Também te amo, apóstolo. Obrigado por compartilhar. Amém. Deus abençoe a todos e aí estaremos aqui quando nós estivermos aqui juntos de novo, apóstolo. Deus abençoe a todos. Deus vai preparar. Ó, beijão para toda a família, tá? Amém. Fica na paz. Tchau, Fica tchau. bem, Tchau, gente. Amanhã, 8h29, tem live aqui. Tchau. Tchau.